Fala aí, pessoal, tudo certo com vocês? Vou fazer esse videozinho aqui mais como uma demonstraçãozinha aí das videoaulas do curso, tá? As videoaulas do curso serão gravadas em duas câmeras, tá? Diferente dessa aqui. Isso aqui é só mais ou menos uma amostra de conteúdo para vocês terem uma ideia de como será a explicação, né? Esse tipo de coisa. As videoaulas do curso serão gravadas com duas câmeras, uma superior, como essa aqui que vai mostrar a placa aqui de cima, e mais uma outra lateral aí para pegar outros ângulos, certo? Vou achar de repente duas ou três câmeras, vou achar a forma que fique melhor aí para todo mundo. Eu estou gravando algumas já, mas as mais específicas, o importante é mostrar exatamente o que a gente está fazendo aqui, tá? Estou com essa placa aqui, no Xbox Fat, tá? Esse game é de um inscrito do canal, tá? Chegou hoje, que o bilhetinho que ele me mandou, Marcelo, certo? Então o Marcelo me enviou essa placa, pelo relato dele, me parece ser um problema de standby, pelas fotos que ele me enviou, tá? E a gente vai dar uma analisada aqui agora, para ver o que está acontecendo. Já enxerguei aqui coisa errada na placa, tá? Então, vou mostrar para vocês essa amostra aqui de videoaula. Eu vou jogar lá na seção de dicas, lá no final do curso, tá? Quem não está sabendo do curso ainda, dá uma olhadinha aí no meu YouTube aí, que vai ficar sabendo, tá? A intenção do curso é capacitar mesmo, né, o pessoal a começar o curso e já começar a fazer os seus reparos, né, com o andamento do curso já, e começar a fazer uma graninha aí para conseguir, né? Eu acho importante essa grana que vem logo de começo para ajudar até você se equipar e tudo mais. Pois bem, eu desmontei aqui o aparelho do Marcelo para já ficar mais prático aqui pra gente, tá? Vou tirar os cabinhos aqui, o cabinho de alimentação do drive, certo? Aqui o cabo SATA do drive, vamos desconectar também só pra gente ficar com a placa aqui mais limpa. Essa placa aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a placa que a gente está trabalhando, tá? Isso terá no curso, mas aqui eu vou falar para vocês, é importante a gente saber com qual placa a gente está trabalhando, principalmente nos slings, que cada modelo de placa tem uma forma diferente de fazer RGH, por exemplo, né? Então é importante que a gente consiga identificar. Essa placa aqui é uma placa Jasper, tá? É uma Jasper V2. Por que eu sei que é uma Jasper? Primeiro, eu sei que é uma Jasper aqui pelo conector. Vamos ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Ó, que dá para ver. Você está vendo que esses dois pinos de cima aqui, ó, né? Acho que dá para ver legal. Aqui no meio tem um corte, tá vendo? Tá? Quando esses dois pinos superiores aqui, ó, as duas chapinhas ali de cima, ó, quando elas são separadas, tem esse corte no meio, eu já sei que a placa é uma Jasper, tá? A Falcon, ela é fechada aqui, ela não tem esse corte, é só uma chapinha inteira. Aqui a gente tem a tensão de 5 volts e a tensão de retorno para a fonte, que é do Power On, certo? Então, quando a gente liga lá, ele dá um sinal aqui e aciona os 12 volts da fonte lá, certo? Então, voltando, né? Peguei um Xbox Fat, olha o conector da fonte. Os dois pinos superiores aqui são separados por um corte, já sei que eu estou com uma placa Jasper. E como é que eu sei que é uma Jasper V2? Simples, aqui pela alimentação, né? A Jasper tradicional, ela tem alimentação aqui, certo? Nesse setor. A gente tem aqui um regulador de 3.3 volts e aqui a gente terá um regulador de 1.8 volts. O que eu falei que eu vi de errado na placa aí para vocês já é esse regulador aqui, certo? Esse regulador não era para estar aqui. Você vê que aqui tem os pininhos de solda, como é aqui, ó. Como nunca recebeu um componente, certo? Então esse regulador ele foi colocado aqui numa tentativa de reparo, certo? A alimentação standby da placa Jasper V2, que é nesse caso, ela fica aqui. Vocês estão vendo aqui? Acho que está um pouquinho escuro. Vamos ver se vai dar para ver legal. Ó, essa região aqui é responsável pela alimentação do standby da Jasper V2. A Jasper V1 é aqui onde eu passei para vocês. Um regulador 3.3 aqui, um regulador de 1.8 aqui, certo? Primeira coisa, vamos medir essa placa aqui, ver se a gente acha algum tipo de curto no standby. Essa placa ela nem liga, então vou começar a trabalhar pelo standby, certo? Se a placa não liga, sempre você vai começar pelo standby. Por exemplo, aqui eu tenho capacitores, ó, tenho capacitores e MOSFETs que trabalham com 12 volts. Só que essa placa aqui ela não é alimentada
em standby nos 12 volts. Ela é alimentada somente na tensão de standby, 5 volts. A fonte do Xbox, ela trabalha com duas tensões. Ela trabalha com 5 volts e trabalha com 12 volts. Os 12 volts só é liberado na fonte a hora que a luzinha da fonte lá ficar verde, ou seja, a hora que você acionou o aparelho. Quando você aciona o aparelho, ele joga os 12 volts para a placa. Portanto, se com a fonte plugada, simplesmente plugada, sem ligar o aparelho, né, a fonte desarma, eu tenho um problema no standby, certo? Se ela permanecesse normalzinha, amarelinha, e quando eu fosse ligar, a fonte mudasse para o vermelho, ou seja, desarmasse, aí eu teria um curto na linha de 12 volts, a linha de alimentação principal, ok? Para eu trabalhar no standby, eu preciso saber, né, quais componentes trabalham no standby. E aí agora que a gente vai identificar. O standby, ele tem esse setor de alimentação aqui, nesse modelo de placa, né? Como eu falei para vocês, a Jasper V2. Então, a alimentação, ela vem daqui. Aqui eu tenho a bobina de 5 volts, eu tenho o regulador de 3.3, regulador de 1.8 e as bobinas, né, de 3.3 e de 1.8, certo? Fora essa alimentação aqui do standby, quem é que trabalha com o standby também? Eu tenho aqui o chip HANA, tá? O chip HANA e seus periféricos trabalham com linha de standby. Eu tenho o chipset, tá? Nesse caso aqui é uma PSB, é o mesmo chipset que se usa no Xbox Slim, placa Trinity, certo? A placa Trinity usa PSB também. Então, por exemplo, se você tem uma placa dessa de sucata, precisou de um chipset numa placa Trinity, você pode tranquilamente tirar de uma Jasper e colocar na Trinity que funciona. Nas Coronas não, tá? As Coronas já é outro modelo de chipset. Placas Coronas utilizam a KSB, é diferente. HANA e seus periféricos, chipset, seus periféricos e NAND também trabalham com a tensão de standby, certo? Por experiência, a NAND até acontece de dar problema, mas é bem difícil, tá? É muito mais difícil dar um problema de standby numa NAND do que num chip HANA, do que num chipset ou algum capacitor cerâmico, tá? Quando eu falo HANA e seus periféricos, são HANA, seus capacitores e resistores que trabalham junto, certo? Aqui a gente tem um capacitor cerâmico também. Esse cara aqui também trabalha junto. Temos outros capacitores cerâmicos aqui que trabalham também como periféricos do chipset. E temos um problema aqui também podemos ter o problema aqui também no setor de alimentação. O que a gente vai fazer? Tá? A gente poderia reparar essa parte aqui. Mas como ela é uma placa Jasper V2, é mais interessante para a gente eliminar essa parte aqui e alterar a alimentação de standby para essa linha aqui, certo? Da mesma forma que é feito na placa Jasper V1, ok? Então é isso que a gente vai realizar. Isso vai nos poupar tempo, tá? Torna-se mais rápido o reparo e um reparo mais seguro também. Esses componentes, esses reguladores, são os mesmos reguladores que se usam no Xbox Slim, tá? Eles são um pouco mais sensíveis, então eles apresentam um defeito com maior facilidade do que os reguladores da Jasper V1. Então a gente vai eliminar essa parte de alimentação aqui e a gente vai recolocar a parte de alimentação aqui, certo? É isso que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer agora, então, vai ser eliminar essa parte. Para isso, eu vou passar um pouquinho de fluxo aqui, soprar calor com a estação de ar quente e retirar toda essa parte aqui. Retirado, vamos passar a malha aqui e vamos deixar limpinho, bonitinho. Vamos retirar esse cara aqui também. Retirando aqui, a gente vai dar mais uma analisada na linha de standby. Primeira coisa, vamos pegar aqui o nosso multímetro. Vou colocar aqui na escala. Esse multímetro ele bipa, tá? Então quando tem curto ele bipa, mas eu vou mostrar para vocês também da outra maneira aqui que não bipa. De repente o multímetro que você tem aí não tem o bip, então para você saber quando está em curto, ok? Ponta preta. A gente aterra em qualquer parte de GND da placa, pode ser aqui, né? Essa parte de cobre, pode ser na lata, né? Essa parte de cobre, qualquer parte de cobre ou qualquer parte da lata, certo? Ponta preta aterrado, ponta vermelha, eu vou fazer as medições nas bobinas, tá? Aqui a gente tem bobinas, a gente tem uma bobina de 5 volts,
que não está me apresentando nenhum tipo de curto. Deixa eu mudar aqui para a escala de diodo, porque essa escala de BIP ela acusa para mim o curto, mas ele não mede com precisão, né? Você vê, ó, por exemplo, deixei aqui na escala de BIP, ó, eu não tenho curto aqui, tá vendo que tá zerado lá? Ó, tá zerado. Se eu colocar na escala de diodo aqui, ó, já me apresentou a resistência real. Então essa é a resistência real que eu tenho ali. Deixa eu ver se não está muito escuro aqui essa... Não, dá para enxergar legal a luz do multímetro. Então, na linha de alimentação de 5 volts nós não temos nenhum tipo de problema aparente, né? Pelo menos não curto. Vamos pegar aqui na linha de 3.3, tem uma resistência alta também. Então tem uma resistência de 841, é uma resistência alta, isso me dá a certeza que eu não tenho nenhum tipo de curto. E aqui a bobina parece que está mexida, já a bobina de 1.8 aqui. Olha lá, a bobina de 1.8 está me dando 9 de resistência. Então eu sei que essa região realmente está em curto. Como eu sei que está em curto? Se a resistência der muito baixa. Tá? Se a resistência der baixa demais, eu sei que tem um curto aqui. Se eu mudar aqui para a escala de BIP, ó, você vê que aqui na bobina de 1.8 ele bipa. Certo? Portanto, temos um curto aí. Eu tenho essa escala de BIP, mas eu prefiro utilizar na escala de diodo, que me dá uma precisão melhor aí para verificar a resistência. Então, realmente, eu tenho um curto na linha de 1.8 volts. Curto na linha de 1.8 volts, pode ser um problema aqui nos periféricos do regulador de 1.8. Pode ser esse cara que foi colocado aqui, que de repente está causando o curto. Pode ser um problema no RANA, tá? Que o RANA também me gera curto no 1.8 volts. Esse cara aqui também, esse capacitor cerâmico, pode me causar um curto no 1.8 volts. E chipset também pode me causar curto no 1.8 volts. Mas como é que eu vou saber com certeza qual que tá gerando curto? Seria fácil. Eu poderia usar minha fonte de bancada aqui, alimentar 1.8 e ver se alguém aquece, tá? Mas aí eu não estaria ajudando vocês em nada. Eu não sei se vocês vão ter aí uma fonte de bancada, pelo menos de início. Então a gente vai fazer da forma tradicional. Digamos que eu não tenha fonte de bancada e vamos fazer da forma tradicional, certo? Vamos retirar essa alimentação aqui, porque esse é o nosso plano. Retirar essa alimentação e refazer a alimentação aqui. Vamos retirar aqui, retirar esse cara que está aqui, medimos novamente, continuou o curto, aí a gente vai começar a vir para o lado aqui do RANA, né, do capacitor cerâmico, RANA e chipset, ok? Vamos começar então. Deixa eu pegar meu fluxo aqui. A gente planeja tanto aqui para deixar tudo na mão, pois eu esqueci o pincel aqui que eu utilizo para aplicar o fluxo. Tá, vamos fazer diferente então. Vou ligar a estação aqui com 400 graus, ok? Vou pegar um pouquinho de fluxo aqui na espátula, já que eu consegui perder o meu pincel de aplicação. Ele está por aqui, tá? Eu fui deixar tudo na mão aqui para poder gravar, pois ele não ficou. Fluxo de ar da estação no máximo. E aqui não tem segredo, é retirar componentes. Os componentes vão fora, então não precisa ter dó, certo? Ó, vou soprar um ar quente em cima do fluxo aqui, que ele já vai espalhar em cima. Tá aí. Lembrando que nos vídeos do curso, nesse momento que eu estou soldando, eu terei outra câmera na visão mais próxima aqui, certo? Aqui é mais para dar uma ideia para vocês de explicação e tudo mais. As videoaulas serão feitas, vocês vão assistir a videoaula. Se ficou alguma dúvida de alguma parte que você não entendeu, você comunica, pode ser pelo grupo do WhatsApp mesmo, no Facebook. E aí eu volto e refaço somente aquela parte do vídeo que não foi compreendida, ok? Só para ficar claro que não vai ficar nada sem entendimento.
Ó, já estava até sem o regulador de 1.8 aqui, e mesmo assim eu tinha curto. Somente tinha a bobina. Retirei. Tá aí. Tá vendo que bonitinho ficou? Depois eu vou passar malha aqui ainda, vai ficar mais bonitinho ainda. Tá, vamos tirar esse cara aqui agora que não era para ele estar aqui. Mesma coisa, um pouquinho de fluxo. O fluxo ajuda bastante na hora de retirar. Essa estação de ar quente, essa que eu estou usando aqui para fazer esse vídeo para vocês, é uma estação bem barata. Eu comprei outra, mas essa aqui me atende bem. E é uma estação muito barata, mas é o suficiente. Essa estação está na faixa de R$190 no Mercado Livre, tá? Então, para quem tem interesse em adquirir aí, vale bastante a pena. Retirado, certo? Retiramos aqui a parte que a gente combinou de retirar. Retiramos o danado que estava aqui, que estava virar um para cá daqui a pouco, mas não será agora, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos medir de novo, né? A gente retirou, vamos ver se o curto persiste. Porque se a gente tiver curto aqui ainda, a gente pode ter um curto nesse capacitor cerâmico, pode ser no HANA, pode ser no chipset. NAND pode ser também, mas é muito difícil, tá bom? Então vamos lá, vamos medir de novo, mesma coisa que a gente fez antes. Tá aqui, ó, multímetro em escala de diodo, que é a escala de continuidade, né? Aterramos a ponta preta e vamos aqui onde seria a saída do regulador. Ó, ainda temos um curto ali. Tá vendo que está me acusando 9 ainda? Então ainda tem um curto nessa região. Vamos ver aqui para o outro lado da bobina. Ó, já não tem mais curto aqui para o outro lado da bobina, né? Antes eu tinha curto dos dois lados. Aqui eu não tenho mais, mas eu ainda tenho um curto aqui na saída do regulador. Tá? Lembrando para vocês que eu estou fazendo a forma mais difícil, certo? Seria muito mais fácil utilizar a fonte de bancada aqui. Mas como eu sei que nem todo mundo terá fonte de bancada, eu tenho que explicar da forma que todo mundo consiga fazer, certo? Vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Vamos tentar um golpe de sorte e retirar esse cara aqui, porque ele é um cara que costuma entrar em curto, costuma dar defeito. Então vamos retirar esse cara. Se não funcionar, se continuar em curto, aí a gente vai ter que partir para retirar HANA ou chipset. Não vai ter choro. E aí para retirar HANA ou chipset é através de rebalem, tá? Vocês vão aprender a fazer o rebalem através do curso, certo? Vão aprender a fazer o rebalem também. Eu vou passar para vocês o método de rebalem utilizando a churrasqueira elétrica, tá? Porque se muita gente não vai ter fonte de bancada, quem dirá uma máquina de rebalem de 7.000 aí, 7.000 uns quebrados, né? Então é complicado. Então vamos fazer o rebalem utilizando a churrasqueira elétrica. Ah, mas a churrasqueira elétrica não é a máquina profissional. Não interessa, mano. Não interessa. O que interessa é o serviço bem feito. Não importa. Se você dá um violão tonante para o Slash, ele tira um baita som dele. Então é mais ou menos assim. Uma máquina, muita gente pensa que ela faz tudo sozinha. E não é verdade. Quem tem uma máquina precisa ter um técnico qualificado para operar aquela máquina. A máquina, ela não faz milagre. É como um carro. É muito legal você ter um carro para se deslocar. Mas se você não sabe dirigir, você pode atropelar alguém, você pode bater o carro, ou você pode nem conseguir arrancar com ele da garagem. A máquina de rebalem é a mesma coisa. É claro que para placas de Xbox One Fat e PlayStation 3, a máquina ela é muito melhor do que na churrasqueira. A churrasqueira não é boa para esses modelos de placa. Agora, para o Xbox Fat, para o Xbox Slim, para o PlayStation 4, se você faz o serviço tranquilamente. É claro que quem tem a máquina vai falar para você que tem que utilizar a máquina porque o resto não presta. O pessoal quer valorizar o seu serviço. Dessa forma, quem adquire a máquina acaba meio que tirando um monte de gente da concorrência da jogada, né? Porque ele chega lá, não, eu faço aqui na minha máquina profissional. Tem gente que faz na churrasqueira, porque não presta. Presta, amigão. Procura aí no YouTube aí, tem vídeos meus, tem vídeos do Jaime, tem vários vídeos aí do pessoal que faz na churrasqueira e fica filé, tá? Muita gente acha que a máquina foi desenvolvida para isso? Foi. É melhor ter a máquina? É melhor. Mas não pensem vocês que a máquina é desenvolvida pela NASA. Não pensem vocês que tem a cúpula do G8 desenvolvendo com tecnologia da NASA para fazer essa máquina. Não, é uma empresa que ela observa custo-benefício
e ela de repente não coloca toda a sua tecnologia de ponta para fazer algo excepcional, né? Você tem máquinas muito boas sim, você tem umas máquinas de baixo custo que eu digo entre 5 e 7 mil, que são boas sim, mas não pense que elas fazem milagre. E você consegue também fazer serviço de outras formas, certo? Dito isso, vamos deixar o preconceito de lado aí, porque o preconceito, cara, não ajuda ninguém, meu. E eu sei como é difícil iniciar. Iniciar é difícil pela falta de dinheiro, certo? Se você tem vontade, você consegue o conhecimento, mas o dinheiro é complicado. Então você tem que achar alternativas. O que eu estou trazendo para vocês nessa parte é a alternativa de baixo custo de se adquirir conhecimento, conseguir fazer os seus reparos, certo? Se você tiver vontade, realizando esse curso e fazendo os métodos que eu vou passando aqui para vocês, tá? Vocês vão conseguir fazer, vão conseguir ganhar seu dinheiro já a partir do começo do curso. Isso não é conversa fiada, tá? Quem acompanha o meu canal pode saber que eu posso ser de tudo ali, mas eu sou bem honesto. Então, honesto com as palavras, né? Eu falo com sinceridade. Então, vamos conseguir. Certo? Falo tanto que acabo até esquecendo o que eu estava fazendo aqui. Certo, vamos retirar esse cara aqui então e vamos ver se a gente deu sorte. Porque se a gente não deu sorte, aí a gente vai ter que retirar aqui o HANA, a gente vai ter que retirar o chipset. Certo? Relembrando, quem que trabalha com stand-by, né, a linha de alimentação de stand-by, que pode ser nessa região aqui, que é a Jasper V2, pode ser nessa região aqui, que é Falcon e Jasper V1, pode ser os periféricos do HANA, pode ser o próprio HANA, pode ser o chipset ou pode ser NAND. Esses componentes trabalham com o stand-by, certo? Então, nosso problema vai estar em um desses locais. Quando você sabe disso, torna-se muito mais fácil você encontrar o defeito. Porque se você pegar uma placa inteira dessa aqui e olhar onde que está o defeito na placa inteira, fica muito complicado você encontrar. Agora, quando você sabe quais tensões trabalham em determinados locais, você já consegue anular o restante que você sabe. Não, aqui nesse lado não está. Ou seja, na linha de alimentação principal, o problema não está. Então, está na linha de stand-by. Então, é somente na linha de stand-by que eu vou trabalhar. Certo? Vamos retirar aqui o danado e vamos ver se a gente deu sorte. Eu acho que a gente não vai ter dado sorte, não. Tá? Porque como já foi mexida a placa e tudo mais, eu acho que não daremos sorte. Mas temos que tentar, né? Ah, Michael, mas o conserto é pegar e sair tirando o componente assim? Não, amigão. Se a gente tivesse uma fonte de bancada aqui, tornaria-se muito mais rápido, muito mais prático. Mas se a gente não tem, essa é a nossa... essa é a maneira que a gente tem. A gente tentar isolar o curto e ir trabalhando. Aqui a gente não tem como isolar mais o curto. Então a gente tem essa área de stand-by inteira para trabalhar. Então a gente tem que sair aqui mesmo. Ah, tirei aqui, sumiu o curto? Não, não sumiu. Então bora pro próximo. É assim mesmo. Não é fácil, meu. Não pensa que o nosso serviço é fácil. Agora, é gostoso, vale a pena. Vamos lá. Seguramos aqui, deixa eu ligar esse LED aqui desse multímetro dura muito pouco tempo. Eu tinha outro modelo que durava bastante. Tá, vamos lá. Vamos ver se continua o curto. A terra ponta preta. Por que eu vou verificar de novo? Porque eu tirei aqui o componente. Ó, não demos sorte. Tá vendo lá? Olha lá, ó. Realmente não foi resolvido, certo? Continuamos com o curto aqui na região. Então não vai ter jeito, amigão. Vamos ter que tirar o HANA ou o chipset. E aí agora, vamos escolher qual? Vamos primeiro no HANA, tá? Vamos primeiro no HANA. Por quê? É tino, né? É o tino mesmo. Eu resolvi ir primeiro no HANA. Acredito eu que a possibilidade dele estar em curto é maior do que o chipset. Aqui eu tenho um periférico que não tenho curto. Aqui eu não tenho curto em dois periféricos. A gente pode também pegar aqui pelo lado de baixo do chipset e medir alguns capacitores. Mas primeiro, vamos medir aqui no HANA. O multímetro está fora aqui, vou colocar para cá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Aqui tem uma resistência alta. Aqui eu também tenho resistência alta. Ó, aqui esse cara está em curto, ó. A gente percebe que esse cara aqui está em curto, certo? Esse cara é um periférico do HANA também. Eu acredito que o HANA será o HANA em si, em curto, e não o capacitor. É difícil. Geralmente, quando entra em curto um capacitor, é aquele lá que eu mostrei para vocês. Ele está alternando bastante aqui, ó.
Tá vendo que tá alternando lá a resistência? Tá alternando. Então eu vou ter que tirar esse rana fora, não vai ter jeito, certo? Como essa aqui é uma aula de identificação do defeito aqui no standby, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause no vídeo, vou ligar aqui meus esquemas, vou tirar o rana fora, certo? E volto para cá. Não vou mostrar essa parte, por quê? Porque essa seria uma aula de rebaling, certo? Para a gente identificar o defeito seria uma aula de rebaling. Essa é uma aula separada. Lembrando que essa aula que eu estou fazendo para vocês é de degustação, senão daqui a pouco eu passei o curso inteiro nesse vídeo. E aí vocês me entendem, né? Então eu vou dar um pause no vídeo, vou retirar o rana e volto aqui para a gente analisar para ver se o curto sumiu. Como poderemos saber se essa é a placa verdadeira? Vamos ver. O que dá para a gente fazer aqui? Vocês sabem que eu não sou de mentir, né? Dá para ver no meu curso, mas deixa eu ver se eu acho alguma coisa para marcar ela aqui. Vamos lá. Não queria marcar placa, não gosto de marcar placa de cliente. Bom, não vai rolar, não vai rolar. Não vou sair procurar caneta aqui agora para poder marcar essa placa. Quem tiver um olho bom aí, ó, dá uma olhadinha, tá? Marca a numeração, tá aí, plaquinha, ó, dá uma olhadinha boa na plaquinha aí, para depois vocês verificarem que realmente é a mesma, certo? Mas aqui não tem história, né, cara? Aqui será a mesma placa. É porque tem essa mania de YouTube aí que todo mundo marca a placa para mostrar que, para provar que é a mesma placa. Coisa sem sentido, na verdade, né? Porque às vezes eles estão dando dicas lá para ajudar o pessoal e ainda tem gente que fica, não é a mesma placa. É sim, mano. Quem trabalha com isso trabalha. Ninguém grava vídeo e coloca no YouTube para mentir. Eles colocam geralmente para ajudar. Então, tá aí, certo? Essa é a nossa plaquinha. Vou retirar o rana e vamos medir se o curto sumiu. Né? Mas aqui o capacitor que tu tirou dali, a gente vai ter que colocar de volta depois. Então depois a gente vai colocar. Mas a intenção primeiro aqui é a gente sanar o curto. A gente tirar o curto da placa. O curto precisa sair daqui. Não adianta eu colocar dois reguladores aqui se a placa está em curto. Não vai funcionar. Certo? Então, curto permanece. Curto permanece. Vou dar um pause. Vou sacar o rana fora e a gente vem e testa de novo. Se não for ele, paciência, bora pro próximo. É assim mesmo. Sem a fonte de bancada, é dessa forma. Fala aí, pessoal. Voltei com a placa aí do nosso amigo Marcelo. Retirei o rana e não obtive sucesso. Hoje não era meu dia de sorte. Tá aqui o rana que eu tinha retirado. E aí, tive que retirar o chipset. Tá aí, certo? O probleminha dele tá aqui, ó, Marcelo, ó, teu game, ó, problema aqui, ó, chipset e os reguladores, né, que eu tinha regulador aqui danificado e já resolvi mudar essa parte da alimentação para cá. Então aí agora esse game eu vou passar o orçamento aí pro nosso amigo Marcelo, que é um inscrito aí do canal, tá aqui, ó, esse cara aqui. Você quer ver, ó, vamos medir agora. Eu tirei o rana, ele continuou ainda me acusando o curto aqui, tá, e aí eu tive que ir pro chipset, não teve jeito. Tá? Tirei o chipset, o curto desapareceu. Deixa eu ligar aqui o multímetro. Ó, vou colocar a escala aqui de resistência. Aterra a ponta preta da mesma forma que a gente fez. Pega na saída do regulador. Olha lá. Cadê o curto? Ó, tá vendo? Tá 0L, porque ele tá dando uma resistência infinita, certo? Então, já não temos mais curto aqui. Se eu colocar na escala de bip aqui, ó. Cara, multímetro chato, toda hora apaga a luzinha aqui. Tem que ver se tem alguma regulagem isso. Saída do regulador. Ó, você vê que não bipa mais. Se eu encostar as duas pontas, ó, curto. Colocando aqui na placa a saída do regulador, eu não tenho mais curto, certo? Então o nosso curto estava sendo gerado pelo chipset mesmo. Toda essa trabalheira foi porque eu não utilizei fonte de bancada. Com a fonte de bancada seria mais prático. Mas como eu queria mostrar para vocês, para quem não vai ter fonte de bancada, pelo menos de início, né, que é possível fazer o reparo, dá um pouquinho mais de trabalho, dá, mas é muito bom esse trabalho também para pegar experiência, tá? Você vê que deu bastante trabalho, a gente retirou aqui a área de alimentação que eu teria que retirar de qualquer forma, porque já estava mexido aqui, bastante mexido, retirei essa parte, retirei esse cara aqui que eu suspeitei dele, porque ele costuma, né, entrar em curto, não resolveu, e aí retirei o cara que tinham colocado aqui também, que não era para estar aqui, mesmo
com tudo isso o curto permanecia. Retirei o HANA, porque geralmente o HANA afeta mais facilmente do que o chipset, mas não era o HANA, certo? Retirei o HANA. Ah, mas que agora e o HANA? Agora tem que colocar de volta. Nosso trabalho é esse. Então agora o HANA está aqui. Acredito que ele esteja bom, então vou colocar ele de volta para o lugar. E o chipset precisa ser trocado. Você vê que deu um trabalho bem grande na linha de standby, mas não fugiu daquilo que eu falei para vocês lá no início, né? Alimentação, HANA e seus periféricos, chipset e seus periféricos ou NAND. Tu vê que a NAND não foi, né? A NAND ela é mais difícil mesmo, ela é bem difícil dar problema numa NAND. A não ser que seja o Xbox Slim com a NAND BGA, que ela lá dá bastante problema. Mas a NAND SMD ela é um pouco mais difícil de dar problema. Então você vê que não fugiu daquilo, né? Fui para o HANA, não obtive sucesso, fui para o chipset e está aqui o danado, sem curto, certo? Aí Marcelão, teu game está aí, ó. Não tem mais curto. Trabalho do teu game é esse cara aqui, ó. A gente precisa retirar esse cara aqui, certo? Esse cara aqui que eu retirei é o que está gerando curto. Para resolver o problema, eu preciso trocar esse danadinho aqui. Ele trocado, teu game volta à vida. O HANA será soldado novamente no lugar e será recolocado os reguladores de standby, que a princípio eram aqui. Vamos colocar 2 aqui, certo? Vou ficar no aguardo agora, vou passar o orçamento para o nosso amigo Marcelo, ver o que ele acha. Se aprovando o serviço, aí eu vou colocar o chipset, vou colocar o HANA, coloco os reguladores aqui e aí depois faço só um vídeo de teste para vocês, tá? Só para vocês verem o teste. Tudo isso aqui é o que vocês estão vendo aqui, essa parte de rebaling aqui, de retirada e ressoldagem de componentes, vocês vão aprender aí no curso, quem tiver interesse, certo? Agradeço pela atenção de todos, está feito o nosso diagnóstico, encontramos o danado, e agora aguardar o Marcelão aí, para ver se a gente vai fazer o reparo, beleza? Agradeço a todos novamente, aproveitem o curso, se você não vai fazer, indica para um amigo seu, peço que quem puder compartilhe, né? Como eu falei ontem, meu canal no YouTube não é um canal que tem muita rotatividade de gente visualizando. O pessoal visualiza mais quando precisa de alguma coisa e tal. Não é aquele pessoal que está sempre ali olhando. Então, se você puder estar vendo o vídeo aí, compartilha por gentileza, que vai me ajudar bastante. Vamos tentar manter esse curso aí na primeira leva, pelo menos com uma margenzinha de sucesso aí para a gente manter depois, porque é bem trabalhoso, gente. É trabalhoso mesmo, certo? Esse vai ser um dos reparos que vocês irão aprender a fazer. Claro que a gente não teve sorte aqui, poderia ter sido algo muito mais simples, né? Nesse caso, a gente não teve sorte, mas é assim mesmo, cara. Cada aparelho é um aparelho, cada game é um game, e alguns a gente tem sorte e outros não. Mas o importante é a gente saber resolver mesmo quando a gente não tem sorte, certo? Agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo aí. Valeu!